Aqui apóstolo João, que viveu com Cristo, um dos que ficou com ele até a crucificação, já depois de uma pessoa idosa, na ilha de Patmos, foi isolado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos existe até hoje lá. Eu tinha um pastor amigo meu que mandou um WhatsApp: poxa, ontem eu fui na ilha de Patmos. Né? Eu já estive em Israel, mas nunca fui na ilha de Patmos, eu quero ir. E foi de lá, isolado de tudo, de todos, que João teve a revelação de Apocalipse, Deus se manifestou a ele. Então ele diz aqui no versículo 9: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas eram as 7 igrejas representadas aqui na época. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, diga 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando ouvi, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs as mãos sobre mim, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, aí ele vai explicar o que é. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Só até aqui. Vamos orar. Coloque sua Bíblia na cadeira, por favor. Eu preciso da sua oração. Estenda a sua mão para cá e peça a Deus que Deus fale com você. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nesse breve tempo que estaremos aqui reunidos, Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, de falar, de revelar, Senhor, ó Deus, que o engano e a sofisma dos últimos dias seja, Senhor, aniquilado, Senhor, pela palavra de Deus que corta, Senhor, como faca de 2 gumes, Senhor. Ó Deus, tudo de bom que acontecer aqui veio do alto, do Senhor, do Pai das luzes. E tudo de falho veio de mim, veio do homem, Senhor. Portanto, Senhor, usa a Tua voz, Pai. Que eu seja aqui somente uma voz que clama no deserto e que o Teu Espírito venha prevalecer, Senhor. E toda a obra do inimigo caia por terra. E que ele seja, Senhor, ó Deus, levado para onde o Senhor Jesus determinar, Senhor. Toda influência maligna contra nós. E nós oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Esse é um momento muito especial. Você já sabe, nós vamos o ano inteiro falar sobre o livro de Apocalipse, com algumas interrupções, que são as conferências, claro, e a Semana da Família, o mês da família, que é o mês do Dia dos Pais e o mês do Dia das Mães, que é maio e agosto. Aí vamos falar só sobre família, 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 família. Ainda tem o curso Família Cristã. Então, eu não sei se vai nem acabar esse ano esse estudo. E nós estamos indo assim bem pausadamente para que você possa extrair. Eu prefiro ser um poço profundo do que um lago raso, que não passa do tornozelo. Amém? Então nós estamos nos aprofundando no que é o valor da igreja para Deus. E nós vimos na Páscoa que Jesus foi morto, na verdade, um acordo pelo Pai. E nenhum pai quer ver o seu filho dilacerado, sangrando e sofrendo. Se pudesse haver outra alternativa, Deus Pai o faria. Mas, por amor à igreja, foi pago um alto preço. E ele matou o seu filho para que nascesse, para que começasse, na verdade, a igreja. Né? A igreja nasceu disso. Então, nós vimos o valor do número 7, a importância também. Vimos que o número 7 tem as 7 igrejas, os 7 espíritos, as 7 estrelas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças com os flagelos, os 7 ais, os 7 chifres, as 7 pragas. E o número 7 tem a ver com completude e perfeição. E se você for ver,
o número 3 é o número da composição. O homem, ele é o quê? Espírito, alma e corpo, não é? Um dia tem manhã, tarde e noite. O tempo é passado, presente e futuro. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o número 4 também é o número da temporada completa. Você vê que Jesus ficou 40 dias no deserto, iniciou o seu ministério, a arca também foi por 40 dias. Então, o número 40, eu não vou falar do 40 agora, mas o 40 que é 4 vezes o 10, que o 10 é totalidade também. Então, o número 7 é o 3 da composição, mais o 4. Muito interessante isso. E dá o número 7. E o número 7 é o número da perfeição de Deus, porque Deus descansou no 7º dia. A Bíblia fala que é importante que o povo de Deus entre no descanso do Senhor. Entrar no descanso é entrar em Cristo. Cristo, 7º dia, o homem perfeito. O homem foi feito no 6º dia, não é? E o inimigo, Satanás, tem a trindade maligna na Bíblia que é colocada. Como Satanás, ele não tem nem número, ele não tem cabelo, não tem cor, não tem nada, ele é um espírito, não é? Que foi expulso e caiu com a terça parte dos anjos. Ele também não tem número, mas a Bíblia fala que o número da besta é o número de homens, que é 666, que é a composição máxima do humanismo, que é 666, porque o homem foi feito no 6º dia. Então, cada número na Bíblia tem um significado e é importante que nós saibamos disso para entender melhor Apocalipse. Amém? Então, eu estou falando direto aqui porque é só uma revisão. E nós vimos tantas coisas do número 7 e vimos que talvez a mais importante para agora, para falarmos, aquele candelabro está por aí? Eu acho que eu vi ele aí, não está não? Tem aquele candelabrinho, o candeeiro, está guardado? Se pudesse pegar para mim, fica da ceia, a Adriana que deve saber, né? Agora a Cláudia, eu não sei, eu acho que na minha sala tem isso ali, vê lá, depois eu vou mostrar para os irmãos, talvez quem não conheça. Um candeeiro, um candelabro, o menorá, que inclusive é um símbolo judaico, ele tem 7 hastes, e aqui João, quando ele virou e olhou, ele ouviu aquela, a Bíblia fala que ele voltado, ele viu o quê? 7 candeeiros, ou candelabros, que é a mesma coisa. Se tiver a imagem também aí, eu não sei, Adonai, que eu botei a semana passada, aquela imagem, eu não sei se ficou gravado lá no computador, eu gostaria que colocasse, enquanto eu estiver falando sobre isso. Se puder, tá? Me ajude, por favor, se der. Então, como é uma revisão agora, vai ficar fácil para quem já esteve aqui, quem não teve vai poder pegar. 7 hastes, 7 significa todas as pessoas, cada candeeiro é uma igreja, todas as pessoas, 7, dentro de uma igreja perfeita. O que é a igreja perfeita? Ah, obrigado, querido. A igreja perfeita não quer dizer, isso aqui é um candelabro, foi isso que João viu. Isso aqui é um candeeiro. E aqui, ficava iluminado. Aqui é tudo é a luz. Aqui fica a iluminação. Com azeite e o fogo aqui, a iluminação. E cada uma dessas hastes representa você. Você, eu, João, José, Maria, Patrícia, Cláudio, Felipe, cada um desses aqui. E João viu 7 desses. Então, esses 7 significa completude e perfeição. É a igreja perfeita. Igreja perfeita é a igreja que não peca? Claro que não. Igreja perfeita é a igreja que está esperando e se consagrando na palavra, vive a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, está vivendo a palavra de Deus e procurando ser cumpridor dela, esperando a volta de Cristo. Então, eu creio que nós somos uma igreja perfeita. Amém? Sem soberba e orgulho nenhum. Nós e milhares de igrejas cristãs, evangélicas. Deus não está preocupado com nome de organização, igreja que está na televisão, marca conhecida, porque você sabe que quando uma marca ela quer ser conhecida, às vezes a marca começou há um mês, ela bota o anúncio em várias emissoras, quando você chega no mercado você fala, vou comprar essa porque ela deve ser boa. Verdade ou não é? Porque pagaram milhões lá. Mas para Deus isso não vale, irmão. Isso pode valer para nós, assim, até você sabe que isso não é verdade, mas a gente pensa assim, se tem dinheiro para pagar um anúncio, deve ser uma marca importante. Mas para Deus não. Para Deus as denominações, os nomes de igrejas, a gente coloca como se fosse tribo, para denominar. Mas a igreja que vai subir é a igreja santa, imaculada. Não tem a ver com a igreja A, B ou C, Assembleia, Comunidade, Batista, Metodista, Wesleyana, de Deus, igreja disso, não tem a ver com isso. Então, os 7 candeeiros representam
todas as igrejas na terra. Amém? Como é que eu sei disso? Ele mesmo explicou aqui. Não preciso ir longe. Ele falou. O mistério, vamos revelar o mistério agora. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros, aí ele vai explicar. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Se der, eu vou falar dos anjos também hoje. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Essas 7 igrejas representam, também não quer dizer que são todas igrejas. Esse número 7 representa todas as igrejas, e cada uma delas nós vamos ver ao longo do tempo agora, representa as igrejas em todos os períodos, representa todas as igrejas. Até porque naquela época não tinha só 7 igrejas na Ásia, ok? E muitas dessas igrejas nem existem mais, que João que viu a ordem de Deus para que seja escrito. Então, eu não vou falar hoje também da visão de Jesus glorificado, a cinta de ouro. Nós vamos falar isso mais para frente, oportunamente, porque eu estou aqui na primeira visão, que é a visão dos 7 candeeiros, e Deus se preocupou em falar e explicar. Olha que coisa. E ele disse, eu estou no meio dos candeeiros, ou seja, eu ando no meio das igrejas. E ele se preocupou, e ele quis que você soubesse que na sua mão direita ele segurava 7 estrelas. Isso é muito importante. E nós vimos que na Páscoa, que todo o sofrimento de Jesus, a morte e a ressurreição, foi para que houvessem os candeeiros. Amém? Então, o que é a igreja para você? Eu gostaria de destacar aqui, gente, o valor da igreja. Em alguns pontos, que é muito importante que você saiba isso. É muito importante, porque não há qualquer grupo, não há qualquer movimento ou instituição que se aproxima da honra, da glória da igreja de Deus. E nós temos visto que a igreja, e daqui para frente vai ser cada vez mais uma instituição massacrada pela mídia. Nós temos visto, queridos, não se impressione se você começar a ver uma igreja falsa, evangélica, que aceita coisas que não estão na Bíblia, se unindo ao ecumenismo, ao comunismo, ao islamismo, num prol de unidade das nações. Isso já está acontecendo. Cuba já está se associando, voltando a ter relações com os Estados Unidos. E eu não estou entrando no mérito se é ruim ou bom, eu estou dizendo que isso vai acontecer. Cuba, Estados Unidos, tinha muita preocupação porque a União Soviética podia instalar uma base em Cuba, porque era aliada de Cuba, que era comunista. Então, o mundo está se unindo. Tem muitos muçulmanos vindo morar no Brasil, se você não sabe disso. Né? E já está havendo agora porque tudo começa lá no Oriente. Começou com a vinda de Cristo e lá começa. Lá no Oriente, e já tem cristãos sendo dizimados e sendo filmados. Nós vimos aí no Quênia 21 sendo dizimados e no foco da televisão. Pessoas sendo mortas só porque são cristãos. Um barco que foi para a Itália, agora saiu no jornal, aí descobriram no barco um grupo de cristãos. Talvez eles cantaram um corinho, oraram, mataram todos, jogaram na água. Não quiseram, porque os líderes do barco lá, que eram em situações precárias, eles eram muçulmanos, ou Islã, da religião contrária. Então, isso já está acontecendo. Por que você acha que isso não vai chegar futuramente no Brasil? A nossa presidente já declarou e já assinou, se eu não me engano, a lei para a instituição do chip. Se você não sabe, o chip ele é um negocinho pequenininho, que eles vão começar, é óbvio, primeiro com um cartão, porque vai aos pouquinhos. Se você observar, desde a época da tatuagem, o piercing já está sendo... O que é o piercing? Eu não estou entrando no mérito, gente, se é feio, bonito, se é pecado, isso não é. Eu não quero falar sobre isso agora. Mas os jovens já estão acostumados a colocar objetos no nariz. Sim ou não? Na barriga, em outros lugares. O piercing na língua, desse tamanho. Quer dizer, já está havendo uma cultura, uma aceitação. Já está havendo, isso é sendo feito já por muito tempo. Então, de você colocar uma coisa no seu corpo, um negócio aqui, e isso já está sendo feito o quê? Para que haja o quê? É uma aceitação. Você sabe que a mídia, o marketing, ele trabalha com isso. Ele vai projetando as coisas. Quando ele der a notícia, você já está preparado para receber, mas antes já foi trabalhado. Então, o chip ele vai vir primeiro num cartão. Os cartões de crédito já fazem muita coisa, já tem banco diminuindo o cartão de crédito, não é? E o chip ele é pequenininho.
mas a gente já sabe que já está pronto. E a Mondex, que é uma das empresas por trás disso, o que é Mondex? Significa, no original, em latim, mão direita. E a Bíblia diz, nós vamos chegar lá, que vai ser colocado em todo ser humano, daqueles que se renderem a esse sistema, dessa unidade mundial, um chip na mão direita ou na cabeça, na testa. E todo aquele que não tiver esse chip não poderá comprar nem vender. E vai ser perseguido, vai ser uma raça assim, tipo... E a Bíblia fala para que nós não coloquemos. E o nosso presidente já falou, inclusive se você botar no YouTube, bota no YouTube assim, Dilma chip. Só você botar isso, aprova o chip. E já está claro ali que, ou seja, ela diz assim, nós temos carteira de identidade, título de eleitor, certidão de nascimento, PIS, vai falando todos os documentos, são quase 30 documentos que a pessoa pode ter. Então, isso é muito legal até, se você pensar. E ela fala, eu quero colocar tudo num só local. E para isso nós vamos trazer, já estamos com o chip. Trazendo o chip. Então, isso está muito mais perto do que você imagina. Essas empresas que são multinacionais, ligadas a bancos mundiais. Você sabe que quem é que manda no país não é um presidente. Gente, a Bíblia fala o princípio lá da antiguidade, que o devedor é escravo do credor. Quem manda quem é escravo é quem é devedor, não é quem é presidente de país. Se um país, por exemplo, a Grécia, se quem está botando dinheiro lá e sustentando ela é o FMI, quem é que vai mandar na Grécia, gente? É FMI, então o presidente não manda nada. Quem manda são os banqueiros, os grandes capitalistas que dizem Babilônia. Inclusive, quando eu falei que vou pregar uma série sobre isso aqui, a emissora aí mais conhecida colocou uma novela sobre Babilônia. Falei, tu é capeta mesmo, diabo. Babilônia. Nós vamos falar muito sobre a Babilônia aqui, vai ser bom até para você. Nós estamos vivendo nesse tempo, e a Bíblia fala, caiu a grande Babilônia, os grandes mercadores da terra que se achavam. Então, nós já estamos vivendo isso. Você é essa geração. Prepare-se. Você consegue entender isso, gente? Estamos vivendo, os dias são maus, o amor já está se esfriando de quase todos. Tem coisas terríveis acontecendo com a humanidade. Coisas que até comentar é vergonha. E quem é que vai ser um luzeiro no meio dessa escuridão? Quem? A igreja. E nós já aprendemos que Jesus falou que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E a luz, ela foi feita para colocar onde é lugar escuro. Então, não se impressione se o seu pastor, se alguém falar, vai lá no meio das trevas e vai brilhar. Porque se eu colocar mais uma lâmpada aqui no meio, teria uma função uma lâmpada aqui no meio? O que você acha? Por que não? Já está iluminado, muita luz junta dá problema, gente. Muito sal junto vira um mar morto. Aí ninguém vive. Muita, que é os crentes que só quer receber. Você sabe que o Mar Morto está no centro da terra, inclusive no curso de membresia eu comentei isso. O Mar Morto é uma figura profética. Assim como a destruição de Sodoma e Gomorra também o foi. Naquela época, havia uma altíssima ditadura do homossexualismo. A ponto de que se uma pessoa que eles gostassem entrasse na cidade, eles abusavam, era um costume da pessoa. Tanto que fizeram isso com aqueles anjos, tentaram fazer, Com os anjos que vieram na casa de Ló, está lá na Bíblia. E Sodoma e Gomorra foi destruído com saraivada e fogo, e não com água. Então, Sodoma e Gomorra é uma figura profética do fim. Nós estamos nos aproximando dessa ditadura, o fim está chegando, gente. Alguém me falou agora esses dias, que eu estou tentando lembrar, mas eu tenho isso no meu próprio condomínio, que eu já contei aqui, da janela da minha casa, a poucos metros, tinha uma moça que alugava um quarto no meu condomínio, e tinha 2 jovens homossexuais, à distância assim daqui, porque eu estou para a Thalita ali, no meio e se beijando de língua. Coisa horrível. A vontade que eu dei foi jogar a impressora lá de cima na cabeça deles, fala a verdade para os irmãos. Se fosse um menino e uma menina, eu podia ligar para a portaria e falar, isso é atentado ao pudor, mas como é 2 homens, aí se eu fizer eu vou preso. Estão entendendo onde a gente está chegando? Teve um caso que me contaram também, foi num show, que o rapaz foi, não sei se foi no curso, eu não me lembro agora, que eu ouço tanta gente, que foi muito parecido, que eles ficavam provocando. Gente, eu amo o homossexual,
nós repudiamos o homossexualismo. Uma pessoa que está ali por trás é uma pessoa preciosa. Inclusive, a culpa e a responsabilidade disso tudo não é deles. Sabe de quem é? Dos héteros, dos casais que não cuidaram dos filhos. E eles cresceram com uma aversão pelo sistema de família desfragmentada, doente, de pai que nunca abraçou e disse eu te amo. E a criança cresce como? Então eles são vítimas também. Precisam do amor de Deus, amém? E no futuro, toda igreja que se preza vai ter que ter um ministério nessa área para cuidar e amar dessas pessoas. Assim como a gente cuida e ama da pessoa que veio das drogas, do alcoolismo, que vem do casamento, destruição de lar separado, o ministério talvez, vamos supor, com os divorciados que precisam recomeçar a vida. Também vai ter que ter um ministério com esse tipo de pessoa, que são pessoas preciosas, amém, gente? Então, eu estou falando isso para mostrar para você que nós estamos num quadro que está se configurando do fim dos tempos. E a única instituição capaz de deter o ministério da iniquidade é a igreja. Não é a emissora de televisão, não é ONG, não é a polícia, não é a governante, é a igreja. Já visto, tem pessoas no nosso meio aqui, que se você perguntar o histórico de vida, pessoas que já passaram pelo nosso encontro, que já mataram, pessoas que eram pessoas terríveis. Eu também nunca fui, eu não era flor que se cheire, talvez você também não era, que fizeram coisas horrorosas. Não se impressione, mas Jesus mudou a sua vida, amém? E hoje você é um homem de Deus, uma mulher santa. Gente, nosso meio que é líder de célula hoje, supervisor, que andava armado, que era do tráfico e hoje é uma bênção. Eu confio em minhas filhas, confio em meus bebês com eles, com esse tipo de pessoa. Amém? Porque é isso, é a obra de Deus. Esse poder, diga assim, esse poder está sobre a sua vida. Por isso não tema quando você for assaltado e o assaltante tiver a oportunidade de você falar. Porque quando você teme, o medo ele paralisa. Quando você ama, você ministra. Em você há um poder sobrenatural daquela pessoa cair de joelho e te abraçar e te pedir perdão ali. Ele está ali sendo guiado por um demônio, um espírito maligno de violência. Queridos, eu quero separar aqui alguns pontos sobre a glória da igreja. Eu quero separar aqui os 6 pontos. O primeiro, a glória da igreja pode ser vista em sua eleição por Deus. Eleição. Efésios, abre lá em Efésios. Eu vou continuar semana que vem, já vi tudo, né? Aleluia. Efésios, capítulo 1. É muito importante que você saiba quem é a igreja, a noiva imaculada de Cristo. Jesus está fazendo tudo, separando tudo para vir buscar a sua noiva. É só para isso. Se não fosse por causa da sua noiva, que é a igreja, esse mundo já estaria sendo destruído já. Efésios, capítulo 1, do 3 a 6, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Olha só, você foi escolhido antes da fundação do mundo? Meu Deus! Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Aleluia! Por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Diga assim, eu sou filho de Deus. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. É de graça, é de graça. Nós fomos adotados como os filhos, então, fala assim, eu sou eleito de Deus. Gente, a igreja, antes da fundação do mundo, olha só. Um dia, imagina a cena aqui. Vem cá, Felipe, vem cá, por favor. Agora, eu sou Deus, né? Na ilustração. O Felipe é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um cabelo maneiro, cara. Ó, eu sou o Espírito Santo. Fica de lado assim para você ver melhor o cabelo. Ó, não, ele brincadeira, ele é Jesus, tá? E eu sou Deus. Aí eu chego, filho, olha, vai ter um lugar que eu vou fazer, e nesse lugar não vou ter só pessoas como os anjos que já nascem adorando. Esse lugar, as pessoas vão ter a escolha
que nós vamos fazer de nos adorar. E nesse lugar, eu vou permitir que um mal chegue ali, seja lançado sobre aquele lugar, e esse mal, esse mesmo mal, filho, vai ser usado para que as pessoas possam escolher entre o bem e o mal. E aquelas que escolherem o bem, no final do filme, da história, filho, elas vão viver conosco e elas terão o livre-arbítrio de escolher. Serão diferentes dos anjos. Elas terão a opção. Elas terão a opção. Porque os anjos, se não escolher, é expulso na hora. Tanto que foi na hora. Quando não... Agora, eles não, eles vão poder viver um bom tempo lá fazendo o que quiserem. Mas no final da vida de cada um e na consumação, eu vou mandar você lá trazer para mim todos aqueles que escolheram o bem e me amar. Mas, filho, vai acontecer um problema. Eles vão ser consumidos pelo mal e vão dar a vida deles, a direção e o norte, o rumo para o mal, que é o diabo que caiu o abismo, né? Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo parava sobre o abismo, que o Satanás foi lançado com a terça parte dos anjos, a gente vai ver isso em Apocalipse. Mas, filho, eu preciso enviar você lá e você vai morrer por eles. Olha, eu vou te falar, filho, eu vou te falar o nome deles. O nome deles é Iveson, Felipe, Cláudia, Sidney, Christian, Cristiane, Maurício, Rita, Luiz, Patrícia, Marlon, tá? Senta aqui que eu vou falar o nome de cada um. A Bíblia não diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo? Antes. E vai ter um dia que eu vou chamar de o ano aceitável meu, o ano aceitável do Senhor, onde você vai se esvaziar dessa glória toda que você tem. Você vai precisar se humilhar e você vai lá e vai viver como um deles, vai falar a língua deles, vai sentir como eles sentem e vai sofrer com eles. E um dia você vai vencer o mal e vai tirar da mão do mal, do diabo, as chaves da morte e do inferno. Amém? Você concorda, filho? Você quer fazer isso por eles? Então está fechado o negócio. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado. Tudo isso chama-se eleição, nesse sentido, não é? Agora, você tem o seu livre-arbítrio. Isso é demais. Segundo ponto, a glória da igreja pode ser vista no grande preço pela qual ela foi comprada. Primeiro ponto é a glória pode ser vista pela sua eleição. Segundo ponto, pelo o preço. Olha só, gente. Acho que eu vou ficar só aqui hoje. Um objeto, uma coisa, via de regra, normalmente é determinado pelo valor que é pago por isso. É ou não é? Você tem um carro que custa 30 mil, mas você tem um carro que custa 300 mil. Qual que você acha que é melhor? Qual que vale mais? 300 mil. Você vai fazer um móvel para a sua sala? Sim, meio... Você já sabe de onde, né? Casas isso, casas aquilo. Isso aqui é MDP. Aí tá bom. Então, cai um pingo d'água, o móvel desmancha. Aí você paga R$200 em 20 vezes de 10. Mas você tem um móvel de madeira maciça. E que custa R$2.000. Esse outro custa 200. Qual que vale mais? O que vale mais é o de R$2.000. É claro. Mas é de propósito que eu estou falando isso. Porque a gente não tem noção do valor das coisas, né? O valor das coisas é determinado também pelo preço que você paga, sim? Qual foi o maior preço que alguém poderia ter pago em todos os atos que aconteceram na face da terra? Jesus. A igreja foi o bem cujo preço foi o mais alto jamais pago. Amém, gente? Então, você pode concordar comigo? Quem concorda comigo? Que o maior preço que alguém já pagou na face da terra, por outra pessoa ou por alguma coisa, ou seja lá o que for, foi Jesus morrendo na morte de cruz, sem pecado, morrendo por mim e por você. Você concorda comigo que isso foi o mais alto preço? Concorda? Mas se, por exemplo, toda a fábrica da Apple, a empresa Apple, se juntar com a Microsoft e comprar metade do Rio de Janeiro, não vai ser mais ou menos igual? Não? Jesus pagou mais caro? Pagou ou não pagou? Pagou. Se todos os países do mundo juntarem todas as suas riquezas e comprarem a Amazônia do Brasil,
Qual vai ser mais caro? Jesus. Você concorda ou não concorda, gente? Diga assim, eu concordo que Jesus pagou o mais alto preço. Diga, eu concordo que o preço determina o valor do bem. Certo, né? No princípio, sim. Porque, não, mas eu ganhei. Tudo bem, você pode vender, vamos ver quanto é que dá. Eu ganhei uma moto, mas é uma moto muito boa, a minha motinho. Não é de graça. Eu ganhei, mas se eu vender, ela tem um valor. Tem ou não tem? Eu te pergunto, se nós vimos semana passada que Jesus morreu pela igreja, qual é o valor que você dá para a igreja? Qual é o valor que você e eu damos para a igreja? Agora tu já está agora, né, enlaçado já no bom sentido, né? Não tem para onde correr. Qual é o valor que você dá para a igreja de Deus? No nosso caso, a igreja que nós congregamos. Qual é o valor? Pensa sobre isso. Vai para casa em crise. Qual é o valor? O que você está disposto a fazer pela igreja? Pensa sobre isso. 1 Pedro 1, 18 a 19, eu vou ler aqui em outra versão. Se você for rápido, você pode abrir, diz: fostes comprados por preço. Perdão, 1 Coríntios 6, 20 foste comprado por preço. 1 Pedro 1, 18 a 19 diz: não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia! Deus estabeleceu um preço tão alto pela sua igreja, que Ele enviou o seu único filho. Os psicólogos dizem, os estudiosos dizem que não há dor maior para uma pessoa do que ver o seu filho morrer precocemente. E foi o que Deus viu. Paulo, ele vai dizer assim, que Deus enviou o seu dom inefável. Lucas vai afirmar em Atos que Jesus comprou com o seu próprio sangue. O apóstolo João, ele vai dizer, lá em 1 João 4, 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Diga assim, isso é uma história de amor por mim. Diga, é uma história de amor por mim e por você. Amém? Eu vou mais um ponto, posso mais um ponto? Aleluia. Terceiro ponto, a glória de Deus, da igreja, pode ser vista na adoção dos seus membros como filho. Você não é mais órfão. Você foi adotado como filho. Você agora é enxertado na videira e é filho legítimo. Aleluia. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, se você estiver anotando, anota. Diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Agora, olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim, carta de Paulo ao povo de Roma, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. Paizinho, Abba, Pai, que é papai. Gente, quando meu filhinho, olha ele ali, coisa linda, o João Gabriel, o Juju, quando ele está com uma dificuldade, ele, o papai, ai, Abba, Pai, papai. Eu vou correndo para ele, não é? O que foi, filho? Machucou o dedinho, dá beijinho, aí dá beijinho e cura, né? É esse espírito que está sobre a sua vida, amém? Você tem um pai, diga para o seu irmão, você tem um pai que te ama muito. Você é filho legítimo, aleluia. Através do sangue de Cristo, Deus não garantiu apenas o seu perdão para o seu povo, mas Ele assegurou uma posição absoluta de filho de Deus. A igreja é levada a uma santa realeza. Aleluia. Você sabia? Você devia aqui fazer assim, do lado da pessoa. O chinês, o japonês faz muito isso. Sabe por quê? Você está do lado de uma realeza. Seus membros são reis e sacerdotes para com Deus. Está em Apocalipse capítulo 1, 6.
Pedro ele diz que a igreja é um sacerdócio real, uma nação santa. 1 Pedro 2,9. Os membros da igreja que antes eram filhos da ira e da desobediência, agora são membros santos da família real. Diga para o teu irmão assim, onde é que está sua coroa? Tirou hoje? Aleluia. Faz assim para ele assim, ó, está aqui. É porque não tá, é invisível aos olhos humanos. Amém? Você está sentado lá de uma rainha, de um rei. O que o diabo estava falando que você era mentiroso? Ele é muito mentiroso. Você é um rei, uma rainha, amém? Filho, olha só. Se Deus é o rei dos reis, você sabe que ele é o rei dos reis? Deus é o teu rei? Então ele é o rei dos reis, porque você é rei. Amém? Se você não sabia, fique sabendo. E ele te chamou para você governar a sua vida, ter domínio próprio. Você escolher o que deve fazer e não mais a sua carne, o inimigo, o mal, o emocionalismo. A sua alma doente não vai te controlar. Você vai controlar a sua alma pelo Espírito de Deus. Amém? Porque você passou a reinar agora. Reinar poderosamente. Aleluia. Eu estou empolgado, acho que eu vou é tudo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho só mais 3. Estou indo rápido. Quarto ponto. A glória da igreja pode ser vista em sua esplêndida herança. Diga herança. Você viu que é adoção, você viu que agora é herança. Herança? Tem herança. Diga para o teu irmão, tem herança. Romanos capítulo 8, 17 diz assim. Ora, também para que os olhos do coração de vocês, olha, os olhos do coração, tem olho no seu coração, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Diga, eu tenho uma gloriosa herança. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, olha só que coisa maravilhosa, né? Mas aqui na terra, você lembra o acordo aqui com o Espírito Santo? Com Jesus aqui? Jesus fez o Felipe aqui, eu fiz o papel do Pai. Ele falou que ele ia sofrer. Então nós também vamos ter luta de sofrimento. Não adianta dizer que não vai ter, né? Então ele diz, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Aleluia! É bênção, somos herdeiros das bênçãos. Então, gente, a igreja ela foi chamada a possuir uma herança que jamais vai perecer, macular-se ou perder o seu valor. Uma herança guardada nos céus para nós. Somos protegidos pelo poder de Deus, amém? Então diga, eu tenho uma herança. Essa igreja não tem valor, gente. Outro ponto, quinto, penúltimo. A glória da igreja pode ser vista no lugar central que ela ocupa no plano de Deus. Amém? De uma certa forma, isso já foi falado aqui, né? Foi através da igreja que Deus resolveu demonstrar o seu amor, sua sabedoria e sua graça. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Isso está lá em Efésios 3:10. Se a igreja tem essa tão grande responsabilidade, como que a gente pode colocar em dúvida o valor da igreja? E você vê que o diabo tenta fazer isso, não é? A coisa que mais o diabo tenta é o valor da igreja. Gente, igreja não se limita a você vir domingo aqui, sentar, cantar um corinho, dar um dízimo, uma oferta e ir embora para casa, não. Não. Isso é uma atividade da igreja. Igreja é muito mais que isso, amém? Eu gosto muito, muito desse último ponto aqui. Não é? Esse último ponto fecha com chave de ouro. Então, o quinto ponto, ela ocupa um lugar central. Ela foi colocada, tudo foi feito aqui nesse mundo para e por causa da noiva da igreja. Número 6, a glória da igreja é vista na glória do seu cabeça, o Senhor Jesus Cristo, amém? Quem é o corpo de Cristo, gente? A igreja. Quem é a cabeça do corpo de Cristo? Tem como separar corpo de cabeça? Não tem, né, gente? Nem na lagartixa, dura só um pouquinho balançando lá, não é? É o rabo só, né? É o rabo, né? Nem deu certo essa. Tá vendo? A galinha, assim, a galinha, que fica um pouquinho lá, não é? Ela fica andando sem cabeça. Fala pro teu irmão, não seja galinha, querida. Só anda um pouquinho e depois cai.
Você vai andar um pouquinho, todo agitado, achando que está arrebentando. E vai cair. Olha só. Abre comigo para terminar. Colossenses capítulo 1. Paulo escrevendo ao povo de Colossenses. Capítulo 1, versículo 15. Diz assim, vamos lá? Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, preste atenção, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é quem ele é? Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aleluia. Ele é quem? Ele é a cabeça da igreja. Gente, cabeça e corpo são inseparáveis. Diga comigo, talvez você não saiba. Diga, cabeça e corpo são inseparáveis. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas no original significam? Amém. Vocês estão muito bem no original, no grego, no aramaico, no latim. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstâncias. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Na medida que cada parte realiza a sua função. Então, gente, é inseparável o valor da igreja. Olha só, ele é o cabeça de todas as coisas, ele deu à igreja, olha que poder. Então, não tem como separar a cabeça do corpo. Quando você para de congregar, por isso que a Bíblia diz em Hebreus, não deixar de congregar. Você pensa que você pode sobreviver, se é apenas uma galinha com alguns minutos de vida. Eu gostei dessa ilustração. Imagina uma galinha andando sem cabeça e pulando desesperada, assim. É mais ou menos assim que a pessoa... Não, eu oro de noite, eu não tenho igreja, mas eu estou assim com Deus. Galinha, vai nessa. Ué, vocês acabaram de falar, a gente acabou de ver, corpo não pode viver sem a cabeça. Né? Mula sem cabeça é o demônio, não é? É outra coisa. A afirmação de que a igreja é o corpo de Cristo e ele é a sua cabeça implica no fato que Jesus e a igreja são complementares. Diga comigo, Jesus e a igreja são complementares. Afinal, um corpo e uma cabeça não podem existir separados. A igreja e Cristo são propriedades um do outro. Diga assim, eu sou dele, ele é meu. Amém. É o cabeça, a sua cabeça diz para o seu corpo, você é meu, e o corpo diz, você é minha, para a cabeça também, né? Amém? Será que a igreja possui algum valor, depois de tudo que você ouviu hoje? Então, gente, uma igreja não é só culto, a igreja não se reúne regularmente para adoração coletiva, e só isso é uma igreja. Não, é muito mais, não é muito mais. Qual é a conclusão? Eu quero concluir aqui agora, porque na igreja primitiva a gente entendia o que era igreja. Então, lê Atos dos Apóstolos e estuda sobre a igreja primitiva. Ninguém pode deixar de ir à igreja e continuar sendo igreja. Vamos repetir isso? Ninguém pode deixar de ir à igreja e continuar sendo igreja. Não, o pastor falou que a igreja somos nós. Então a igreja sou eu. Eu não vou à igreja mais, é porque eu sou a igreja. A síndrome do Messias, né? Você é Jesus também, irmão? Não é? Estão entendendo, gente? Aí você fala assim, ó, eu não vou procurar um vídeo de uma galinha morta no YouTube. Deve ter, não deve ter? O YouTube tem tudo. Galinha sem cabeça correndo. Aí você fala, vê esse vídeo aqui. O que é isso? É você. Você acabou de falar que o corpo sem a cabeça
mostra que não tem como ele fugir, não é? É uma boa evangelização para os afastados, os desviados. Feridos, ofendidos, misericórdia. Sem a igreja local, para onde eu e você iríamos? Onde os seus pecados seriam confrontados? Onde você receberia consolo, conforto, estímulo para continuar? Onde você desfrutaria da comunhão? Onde você exerceria os seus dons espirituais, hein? Na cela? Aonde, se você não vai à cela? Onde você relembraria a morte de Cristo até que Ele venha? Aonde você seria batizado? Aonde? Então, gente, eu concluo aqui que a verdadeira fé cristã só pode ser vivida comunitariamente. Diga comigo, o individualismo é anticristão. Não é nenhuma possibilidade de uma fé solitária se sustentar. Você sabe como o diabo faz? Uma pessoa que foi abusada, o diabo pega aquele valor negativo, o abuso, e fala para ela, nunca ninguém pode saber. O abusador fala, se você contar para alguém, eu vou desmentir e você vai ser o culpado. E a pessoa guarda aquele segredo. A maioria das coisas que o diabo trabalha é no oculto, nas trevas. O que é o oculto? Ninguém está vendo, ninguém sabe. E aí só você sabe. Na verdade, Deus sabe, mas você sabe e o diabo sabe. E ali você fica oprimido. É nesse individualismo, nesse nível de solidão, solitário, que Satanás destrói as pessoas. O que Jesus fala em Tiago 5,16? O que Tiago fala sobre a Bíblia? O que a Bíblia fala? Confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Traz para a luz. Abre isso. É na igreja que isso vai acontecer. Não vive esse individualismo. O que o mundo fala? Seja individual, seja independente. Ninguém te ama, o negócio é dinheiro no bolso, você não precisa depender de ninguém. Mentira, o ser humano é um ser relacional, né? Isso só mostra que a conversão transforma a pessoa de um indivíduo, né, solitário, em pessoa de um solitário para um ser relacional. Fala para o teu irmão, somos relacionais, aleluia. Glória a Deus. Semana que vem, nós vamos falar das 7 estrelas na mão de Deus. Não falte, amém? Glória, semana que vem não tem conferência não, deixa eu ver, que eu falo às vezes. Não, glória a Deus, que é uma benção, mas tem um evento aí, vamos falar da estrela na mão. Por que mão direita? Mão direita. O que tem a ver a mão direita na Bíblia? Por que o diabo quer botar o sinal da marca da besta, do humanismo, da inteligência humana, que diz no livro de Daniel, que nos últimos dias a inteligência do homem seria terrena, animal e demoníaca, na mão direita? Por quê? Vamos orar? Amém? Fique de pé no seu lugar, eu queria orar com você. Pergunta para o seu irmão, qual é o valor da igreja para você, querido? Pode ser uma igrejinha de 15 membros no pé da serra. Se tem um pastor que ama Jesus, que ora, a igreja trabalha relacionamento, cuidado, amor, discipulado, é pregada a palavra, as pessoas estão ligadas. É uma igreja santa, amém? A gente tem uma falsa imagem de que a igreja tem a ver com quanta gente. É claro que a ovelha sadia vai dar cria. Se a igreja é boa, ela vai crescer. Não tem jeito. Amém? Claro. Isso é um fato. É um fato. Mas não quer dizer. Então, irmãos, nós não estamos falando aqui que a nossa igreja, que essa igreja é a melhor igreja. Não. Não somos melhor do que pior do que ninguém. Nós apenas queremos cumprir o nosso propósito, o nosso papel. Amém? Porque Jesus está no nosso meio. Ele anda no meio dos candeeiros. Amém? Se tem uma coisa que ele fez questão de mostrar em Apocalipse, é que ele está passeando no meio dos candeeiros. Está passeando no meio. Aleluia. Isso é demais. Vamos orar. Feche os seus olhos agora.